Muito bem, estamos numa tarde, digamos que atípica, né? Num começo de noite diferente, onde nós até agora estávamos aqui trabalhando para pôr no ar o nosso Tendência Entrevista de hoje, né? Desta quarta-feira. Porque não foi fácil. O litoral norte foi bombardeado na noite passada por uma tempestade, eu acho que se nunca antes vista, muito poucas vezes vista, não é? E além dos bombardeios que o litoral sofreu, das intempéries, dos ventos, tem os bombardeios outros, não é? E agora nós estamos aqui com o secretário de Saúde de Tramandaí, Luciano Saltiel, que nos recebe correndo debaixo do mau tempo, mas para falar com a comunidade, dizer ao senhor, dizer à senhora o que está fazendo a administração de Tramandaí, de um modo geral, para que se resolvam as coisas que aconteceram hoje, principalmente na área da saúde, porque foi destelhada uma área do Hospital de Tramandaí. Secretário Luciano, desde a madrugada o senhor já anda caminhando por Tramandaí, resolvendo coisas complexas. Muito obrigado por nos receber. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Prazer muito grande estar falando contigo, nossos ouvintes, não nossos internautas. Internautas. Muito importante na formação de opinião e na divulgação de informações fidedignas, e que é o que a gente precisa nesse momento, né? É verdade. Com prevenção e com informação precisa e esclarecedora. Vocês estão de parabéns. É verdade. Uma coisa que chamou muito a atenção hoje, eu pela manhã acompanhava isso nas redes sociais, logo que acordei, e aí em seguida elas todas foram saindo do ar, porque todas as empresas de internet voltavam com o sinal, e aí daqui a pouco outro poste já havia caído, outro lugar estava em curto, e assim foi o dia inteiro. A nossa WebSul voltou ao meio-dia firme, né? Já estava desde amanhã e não saiu mais do ar e está conosco. A WebSul é fantástica. Neste momento se via as pessoas falando muito sobre a manutenção que estava sendo feita no hospital. E é óbvio que você tem que explicar, não é, secretário, que o Hospital de Tramandaí é um hospital regional. É como se fosse um consórcio de todas as prefeituras. Quer dizer que um entra com a mão de obra, o outro entra com o dinheiro, o outro entra com ação, o outro entra com um determinado tipo de ajuda, recurso, verba. É por isso que estava aí hoje a Secretaria de Obras aqui do município do Imbé, trabalhando junto com o pessoal das obras de Tramandaí. Exatamente. Na realidade, o que aconteceu nessa madrugada foi um evento climático, já existia uma previsão da existência, mas como qualquer evento climático, nós não podemos mensurar e prever a magnitude, nem aonde vai ocorrer e quais são os efeitos e quais são os prejuízos que isso vai causar à sociedade. E, infelizmente, nós tivemos um prejuízo de um montante bastante significativo, tanto do ponto de vista financeiro, quanto da importância do serviço de saúde que foi atingido, que foi o nosso hospital. Então, assim, é lógico e é evidente que quando há uma necessidade, uma urgência, as forças vivas e a área administrativa se organiza para fazer frente a essa necessidade. Então logo a administração municipal tomou conhecimento, tanto a administração municipal de Tramandaí quanto do município de Imbé, natural realmente é que fossem em socorro da instituição, do hospital, lembrando sempre que esse hospital é um hospital público, um hospital de propriedade do governo do estado do Rio Grande do Sul, mas que serve essa microárea, serve toda a região do litoral norte, principalmente em referência específica da questão da maternidade e também a questão do trabalho da ortopedia, e nesse momento em relação ao enfrentamento da pandemia do coronavírus. É um hospital regional, não é, secretário? É um hospital regional, um hospital que tem esse viés público, e como público que
ele é suportado, suas despesas, naturalmente pelo governo do estado, mas no momento de enfrentamento de um evento adverso, as secretarias de obras dos municípios que fazem uso mais direto dessa instituição não poderiam se furtar a fazer esse primeiro enfrentamento. É lógico que agora existe um movimento, inclusive de empresários, existe um movimento de pessoas da comunidade canalizando aí, a gente tem acompanhado, o prefeito Galpo já relatava também ao administrador do hospital, ao Genaro, todas as tratativas com o grupo, com o ramo empresarial, no sentido de amenizar o máximo possível esses efeitos financeiros sobre o evento climático que aconteceu na madrugada. Secretário Saltiel, estavam para ser inauguradas mais 5 vagas de UTI no nosso hospital de Tramandaí. E aí esse evento veio a causar avarias no prédio, não é? Podia ter sido muito pior, não é? Graças a Deus não foi uma coisa que tirasse a unidade inteira de serviço, não é? Mas e agora fica adiado por alguns dias esta vinda desses outros 5 leitos? Na realidade, assim, a administração do hospital ainda está avaliando o reflexo em relação à possibilidade de expansão desses leitos de UTI, mas acredito que essa área especificamente não vai ser afetada, entendeu? Então, a secretária Arita fez o aceno de entregar ao hospital mais 5 respiradores e há também a necessidade de que se organize e se personalize esses 5 leitos, não só com respiradores, mas com o restante dos equipamentos, administração. E pessoal, né? E muito mais difícil a questão de pessoal. O hospital tem uma possibilidade, porque o hospital já está operacionalizando 6 leitos e as equipes da área de intensivismo, da área de UTI, elas são dimensionadas para cada equipe dar conta de 10 leitos na sua atenção. Então, como o hospital já tem 10 leitos e houve uma expansão de mais 6, teoricamente, e há essa possibilidade de cuidar de mais 4 leitos para fechar a totalidade da segunda equipe. Então, é uma questão de ajuste até de quadro de pessoal para fazer essa 21ª vaga de UTI no hospital. Então, é uma situação que a administração tem trabalhado. Na semana passada já houve uma reunião também com a Alinorte, com a participação do prefeito Galpo e do presidente da Alinorte, prefeito Pierre, no sentido de alinhavar também outras ações que pudessem viabilizar essa expansão de leito, mas com o aceno do governo do estado, é uma pressão dos municípios da região que se amplie. Ontem mesmo eu passei uma mensagem à secretária reiterando essa necessidade com a ampliação da população do litoral norte, principalmente nesse momento de pandemia, onde dos nossos 400 mil habitantes nós já devemos estar próximos aí de 650, 700 mil habitantes. Há uma necessidade muito grande da estruturação melhor dos serviços de referência, principalmente referência de média e alta complexidade, principalmente em relação à internação de UTI, não só em relação à pandemia, mas também em relação à UTI geral, para os outros casos que não são ligados às doenças respiratórias e ao Covid-19. Secretário, as outras unidades de saúde do município, postos e a própria UPA, sofreu também alguma avaria com o vendaval? Não, nós tivemos algumas avarias, mas de muito pequena monta. A UPA teve duas portas externas que são de alumínio, não resistiram, ficaram retorcidas, de áreas externas da UPA, que é onde se faz o depósito de oxigênio, e uma área destinada ao morgue. Nós tivemos avaria também na cerca de proteção ao prédio do CAPS, que é uma cerca, ela é um muro, na realidade ele é feito de painéis de vidro, e um dos painéis de vidro não resistiu à força do vento,
Tivemos aqui na frente do SAMU um pedaço da placa indicativa, do totem da entrada do SAMU também não resistiu. Na São Francisco 2, nós tivemos o toldo da frente do posto da São Francisco 2 e a placa indicativa também não ficaram no lugar, mas são situações que não... São paliativos, né? Não é nada assim que tire de serviço as unidades. São situações acessórias que não prejudicam o andamento normal. O que prejudicou, na realidade, como tu bem disseste, é a questão tanto da logística do fornecimento de energia, que a gente entende que a concessionária não poderia... Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, isso aí eu deixei a nossa equipe muito tranquila, não tem luz. Olha, enquanto não normalizar essa questão do vendaval, é insano que a concessionária faça qualquer conserto no meio do vento, né? Porque aí está colocando... Não pode. E graças a Deus nós passamos por esse tornado, como é que é o nome do sistema que se formou agora? Eles dizem que é uma microcélula que explodiu sobre nós, né? Um ciclone bomba, como se fala. É um ciclone. Então... Um ciclone extratropical. Então nós passamos por essa situação adversa sem que tivéssemos nenhuma vítima fatal. Então, graças a Deus. Os prejuízos materiais eles são prejudiciais, mas há sempre a possibilidade da gente recuperar. E quando há vítimas fatais, a gente não tem mais o que fazer. E felizmente nós passamos aí, e a nossa preocupação naquele momento que as pessoas tivessem tranquilidade, que não saíssem na rua, que tivessem a tranquilidade para que os serviços fossem se normalizando ao longo do dia. E graças a Deus a gente já tem uma boa parte do município já com normalidade de abastecimento de energia elétrica e também de comunicação, internet e tudo mais. Mas a saúde não chegou a parar, não é, secretário? O hospital está operando com lá 97% da capacidade, né? Está tranquilo. Não chegamos a parar, nós tivemos aí falta de luz da UPA a partir da 1h30 da madrugada, o gerador suportou até bem depois do meio-dia, quando a energia voltou àquela unidade, e também outras unidades aí, mesmo com falta de luz, nós seguimos nas unidades básicas trabalhando da melhor maneira possível. E o hospital segue normal também? O hospital segue normal, realocando aqueles 6 leitos que estavam no pós e pré-cirúrgico, que é a área que foi atingida, e, claro, a normalidade é afetada porque houve um posto todo de enfermagem que foi devastado. Desativado ali, né? Devastado, né? Mas, como tudo na saúde, a gente tem uma capacidade de adaptação muito grande. Os profissionais da saúde têm esse viés de se adaptar ao inevitável ou às situações que advêm disso, né? Então, as situações de adaptação a fatos novos, as situações que ocorrem de maneira imprevisível, é um dos viés da atuação de quem trabalha tanto na gestão quanto na área técnica da saúde especificamente. Secretário Saltiel, uma mensagem para o povo aí que tem fé e certeza no bom trabalho que tem sido realizado aí pela nossa saúde do município de Tramandaí, o que o senhor tem a dizer às pessoas? Tudo certo? Não, é um momento continuamos no enfrentamento do novo coronavírus, continuamos com muito afinco no trabalho, esse trabalho principalmente preconizado no distanciamento social. Mais uma vez reiteramos a necessidade, nesse momento específico que nós estamos enfrentando uma classificação de bandeira vermelha, exatamente porque muitas vezes não se fez aquele tema de casa, aquilo que a gente diz na imprensa, que ninguém vai fazer pelo nosso munícipe, aquele cuidado individual, aquele cuidado de distanciamento, o uso de máscara, a lavagem de mãos. Então, assim, esse enfrentamento continua. Nós tivemos ontem e na madrugada de hoje, durante o dia, mais uma aprovação
mas são situações dessas que nos fortalecem, situações que nos deixam cada vez mais unidos, cada vez com vontade de fazer o máximo possível para a nossa comunidade, e que esperamos que a comunidade se mantenha tranquila e que possamos passar tanto por essa situação pontual desse evento adverso climático, quanto a situação pandêmica que nós temos que enfrentar, estamos enfrentando sim, e precisamos do apoio de cada um individualmente, da contribuição de cada um tem que fazer o seu papel nesse enfrentamento. É muito necessário que cada cidadão se comporte como cidadão, cada cidadão tenha compromisso com a manutenção da sua saúde, com a prevenção das doenças que podem acometer a si e a sua família, as pessoas que a eles são queridas, são gratas. Então, esse cuidado individual nós não podemos delegar ao Estado, nós não podemos delegar ao governo. Ninguém vai fazer por ti o cuidado que tu tem que fazer contigo e com a tua família. Essa mensagem que nós deixamos. É verdade. Secretário, um bom final de jornada, Deus acompanhe aí, e um bom trabalho. Nos resta, em nome da comunidade, agradecer o desempenho do dia, não foi um dia fácil, e até a próxima, esperamos que com notícias melhores. Cláudio, nós queremos aqui deixar registrado a atuação ímpar da Defesa Civil do município, capitaneada agora pelo secretário de Segurança, Claudio Pedro, e com toda a sua equipe, a Secretaria de Obras e a área da saúde também, que atuou cada uma nas suas áreas, buscando minimizar os efeitos, assistência social e todas as áreas da administração capitaneada pelo prefeito Galto, pelo Flavinho, mas que realmente atuam de forma integrada e atuam de forma sentinela, a qualquer momento, a qualquer hora, que sejam necessárias, que sejam acionados. Aí o secretário Claudiomir foi realmente um comandante, como sempre foi, na sua área de atuação na segurança pública, mas agora também na defesa civil, tomando nesse momento de crise, desse momento de adversidade na nossa comunidade. Até a próxima, secretário Luciano. Um bom descanso. Um abraço, obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos que nos assistem nesse momento. Um grande abraço. Esse foi o secretário Luciano Saltiel, que nos disse que está sendo feito, o que aconteceu de fato, realmente na saúde em Tramandaí hoje, que virou meio que o epicentro aí, né, de atenção, porque teve o hospital, assim, aos primeiros momentos achava que severamente avariado, agora sabe-se que foi uma ala ali da enfermagem, né, e que foi tirada de serviço por consequência das avarias que sofreu no telhado, mas o hospital, de um modo geral, continua atendendo a comunidade de Tramandaí da região. Fiquem tranquilos, não faltou atenção das autoridades e tampouco manutenção. Estão todos imbuídos em solucionar este problema o mais rápido possível, e nós aqui do Tendência acompanhamos o dia inteiro estes acontecimentos. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já, não demora. Primeiro semestre grátis é na Uniaselv. Matricule-se hoje e comece a pagar sua faculdade só em julho. E a partir do segundo semestre, você já tem garantida uma bolsa de estudos. Na graduação EAD da Uniaselv, os encontros são ao vivo e a sua turma conta com a presença de um tutor exclusivo até o final do curso. Já as provas são totalmente virtuais. Vinha para o EAD nota máxima no MEC. Inscreva-se já em uniaselv.com.br. Uniaselv. E a vida, tchê? Pois a vida nunca nos deixou tão claro seu valor. Bem mais precioso que todos possuímos. E a vida, tchê? Nunca correu tanto risco. Um toque, um espirro, um bom dia sem a máscara. A tal da máscara pode significar não continuar.
interromper sonhos, projetos de vida, amores, a existência, a vida, tchê. Agora não depende só de mim. A vida agora depende dos nós. Em todos os rincões do mundo. Usar a máscara, lavar as mãos, manter distância, tchê, significa manter a vida. É por isso que nós estamos aqui, com máscara e sem máscara, de mãos bem lavadas, para te dizer, tchê, não tire esta máscara e, se puder, fique em casa. Estamos de volta, não é? E realmente foi um dia diferenciado. O Luca tem aí umas imagens, né? Vai pôr no cantinho enquanto... E pode deixar paradinha até a imagem? Enquanto nós vamos falar dos acontecimentos. Tem até uma imagem que nós recolhemos, que é da meteorologia da NASA, e que deu conta desse absurdo que aconteceu hoje aqui, não é? O Vinícius já tinha alertado aqui no canal que a coisa não ia ser fácil, né? Dia desses ele me disse, olha, eu vou deixar a previsão para fazer daqui 1 ou 2 dias, porque aí eu vou te dizer exatamente e dizer aos telespectadores o que realmente vai acontecer. E a previsão do Vinícius estava 100% certa, não é? Tramandaí foi atingida por um fenômeno natural denominado ciclone bomba, ventos de 95 km por hora durante a madrugada, e estes nós presenciamos, né, pelas nossas janelas, provocaram um absurdo de destruição, não é? E isso tudo foi se agravando durante a madrugada. O vento perdeu a intensidade do período da tarde hoje apenas, né? Mas ganhou forma de uma nova tempestade, né? O passar que está tocando aqui o meu... Pedi que atendam aqui, né? Para só um pouquinho. Vamos passar aqui. Opa! Mas este ciclone bomba que atingiu aqui Tramandaí também atingiu a cidade de Torres e atingiu várias cidades do nosso interior. Tem colegas nossos, né, que trabalham nas comunicações aqui na área da Lagoa dos Patos ali, e essa semana nós vamos preparar um programa especial com os nossos colegas em todo o Rio Grande para trazer para você exatamente o que este fenômeno causou. Vimos muitas coisas, muitas imagens hoje, não é? Vieram muitas fotos, muitos depoimentos, as emissoras de televisão todas estavam noticiando e falando, né, sobre esse ciclone bomba que nos atingiu, né? E aí a foto que você pode ver aqui no canto da tela agora dá conta da gravidade disso e chamou a atenção, inclusive, da Agência Espacial Norte-Americana, não é? Que, trabalhando com as agências brasileiras e sul-americanas, que também são muito bem equipadas, chegaram à conclusão de que isso era um ciclone bomba que merecia a nossa atenção. Tramandaí está no cantinho da tela, né? Isso, né? E Camboriú também. Você está vendo aí imagens de Tramandaí e de Camboriú,
não são imagens assim que a gente tira da internet, que são antigas, não. São imagens novas, são imagens de hoje e ontem, né? Que foi realmente uma coisa desproporcional, né? Porque nós não estamos habituados a esse tipo de fenômeno meteorológico aqui. E também não estamos habituados a outros fenômenos lingorológicos que nós vimos nas redes sociais hoje, se é que esta palavra existe, né? Tem gente que diz o que quer, né? Um amigo meu fez uma viagem para o Congo, e o Congo, quando é noite de lua cheia, um macaco canta de um lado da floresta e os outros gritam na floresta inteira, porque eles se comunicam, né? E aqui na nossa região, basta qualquer fenômeno meteorológico, chuva forte, que sempre tem um macaco maestro, é o mesmo que levanta a voz, não é? E que diz todas as barbaridades aí. Então vamos ter mais cuidado, não é, gente? Com essas fake news, com essas bravatas, com essas verborreias proferidas em rede social, acusando este, aquele ou aquele outro. Nós não estamos aqui fazendo tribuna de defesa de ninguém, mas temos que ter uma certeza, não é? Que os bons homens, mulheres e profissionais que trabalham pelo bem das nossas comunidades têm que parar de serem atacados e achacalhados por esses chacais de plantão. A cada 4 anos eles saem das masmorras onde moram, tocas, tumbas e catacumbas, e voltam para apavorar e para dizer sempre as mesmas coisas. Só muda o alvo. É incrível isso, né? Parece um programa marcado de humor de 4 em 4 anos com o mesmo humorista, né? Interessante isso. E como tem. Olha só. Com o propósito de promover o desenvolvimento de Torres, no dia 25 de junho, o prefeito Carlos Souza e o empresário Ericildes Madi, representando o Fórum Empresarial, estiveram na cidade de Caxias do Sul, não é? Eles foram visitar o reitor da Universidade de Caxias, o doutor Evaldo Antônio Coiva. Contanto, visitou também o interesse da cidade e reafirmou o interesse da cidade em acolher a universidade. Durante a solicitação dirigida ao Ministério da Educação, a Universidade de Caxias do Sul encaminhou ao MEC pedido de credenciamento como campus universitário da unidade em Torres, ou seja, abriram a unidade dela na cidade de Torres, trazendo a Torres, não é, que é uma das cidades membros da Amilinorte, da nossa região, mais uma empresa, um equipamento que nos traz ensino. Já tem por lá outra universidade, não é? E agora de chegada à universidade lá de Caxias do Sul. E aqui também a forte ressaca que se abateu sobre Tramandaí, o vento que perdeu intensidade durante a tarde, não é? E a plataforma estava nos dando a dimensão do que aconteceu, não é? Genaro Figoli, é um prazer recebê-lo novamente aqui no Tendência. Hoje, naturalmente, com as preocupações que este dia de tempestade deixou, né, a Vossa Senhoria, por ocasião de ser o nosso responsável pelo hospital de Tramandaí, que hoje sofreu avarias. Boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite a todos os assistentes do Tendência. Prazer mais uma vez estar contigo aí. Nós agradecemos a presença. Hoje foi um dia difícil. Muito. Foi, né? Um dia terrível. Eu acompanhei a tua caminhada hoje. Você está me ouvindo bem? Bem, ouvindo e vendo. Ouvindo bem? Estou ouvindo bem? Perfeitamente, com bom retorno. Então, olha só. Foi um dia difícil, começou às 4h30 da manhã. E ainda não Foi a hora que e ainda não começou terminou. Um acidente lá. E ainda não terminou. Comandante Genaro, o que pode fazer agora, né, nesse momento? O hospital, naturalmente, continua em operação. Falei agora com o secretário Luciano Saltiel. Graças a Deus que das áreas atingidas não foi, acredito eu, que uma tão vital assim. Estou correto? É verdade. Diante do que poderia ter acontecido, fomos abençoados, né? Porque, amém, na verdade, por volta das 4h30 da manhã,
um vento muito forte, né? Houve um tornado, claramente foi um tornado. As pessoas que viram um estrondo, saíram, olharam pela janela e viram realmente um tornado vindo em direção ao hospital. Ele acabou ladeando o hospital ali pela Avenida Atlântica, né? Uhum. E foi levantando todo o telhado, né? Foi, na verdade, não só levou as telhas, como levou toda a parte de estrutura de madeira, né? Sim. Foi praticamente, pela avaliação que foi feita pelos técnicos, destelhou em torno de 300 metros quadrados do hospital, né? Bom, imediatamente, isso foi por volta das 4:30 da manhã, imediatamente os funcionários que estavam de turno lá à noite, eles retiraram os pacientes, até por uma questão de segurança, né? Retiraram os pacientes das áreas envolvidas. Na verdade, foram 4, 5 quartos onde tinham pacientes, alguns pacientes em isolamento não Covid, isolamento bacteriano. Normal. E foram remanejados para outras alas, né? E deixamos aqueles quartos foram isolados. De manhã, quando amanheceu o dia, fomos ver, o estrago era realmente assustador, né? A força da natureza realmente sempre nos impressiona, né? Sempre impressiona, justamente nesses fenômenos aí, né? Aí é que se vê. E eu avalio, cheguei em seguida que amanheceu, eu fui para lá, e eu avaliei que, inclusive, tivemos sorte, né? Porque podia ter sido pior. Se o tornado, em vez de se dirigir para a praia, pela Avenida Atlântica, tivesse atravessado transversalmente o hospital, teria levantado todo o telhado do hospital, né? Teria tirado ele praticamente de operação, né? Praticamente de operação. Então, tivemos sorte. E depois, para nossa enorme felicidade, nós tivemos a solidariedade não só do poder público, do prefeito de Tramandaí e do prefeito de Imbé, que foram imediatamente, assim que amanheceu, chegou o prefeito de Pierre de Imbé com a sua equipe. Logo depois, em seguida, chegou o prefeito de Tramandaí, não só para prestar solidariedade, mas para ajudar no sentido de ver o que se poderia fazer, né, diante das circunstâncias. E ajudaram muito, porque as equipes técnicas passaram a avaliar o tamanho do estrago, fizeram a limpeza da área toda, né? E depois veio a segunda parte da solidariedade, que foi uma coisa muito impressionante, né? Que a gente disparou nos grupos de WhatsApp, nos grupos do Facebook, o pedido de ajuda, né, para o hospital, por parte dos grupos, né, que hoje tem aí em Tramandaí, em Bé, e posso te dizer que até o final do dia, ao meio-dia, nós já estávamos praticamente com todo o material à disposição para fazer a reforma. Que maravilha! Né? E até o final do dia, com certeza, a gente conseguiu juntar mais material do que a gente precisava efetivamente, não só de recursos como de materiais. Então, eu fico muito agradecido, fico muito, além de agradecido, muito sensibilizado pela ajuda que todas as pessoas que puderam ajudaram, empresários, pessoas físicas, além da ajuda, evidentemente, do poder público, que foi de fundamental importância. Eu sempre digo... E que tem a mão de obra, sim, né, rápida. E inclusive uma parte já foi consertada hoje de tarde, né? Já começaram a repor? Sim, já uma parte, um terço não, mas um quinto, digamos assim,
da obra já foi feita ao janitário. Do estrago. Né? Do estrago já foi consertado ao janitário. Então, assim, fomos com muita velocidade, a gente está conseguindo recompor. Acredito eu que até sexta-feira deve estar tudo pronto, né? E já reabilitados os leitos. E para o que poderia ser, graças ao trabalho de todos, graças ao trabalho dos funcionários do Hospital Tramandaí, que foram muito valorosos, né? E tem sido trabalhado sempre no limite, graças aos poderes públicos que nos ajudaram muito aí, Tramandaí e Imbé, e também graças à solidariedade das pessoas, a gente conseguiu minimizar os efeitos dessa situação tão difícil, né? É verdade, e assustadora, né? O nosso hospital é a nossa segurança de saúde nesse momento tão difícil que nós passamos como raça humana, como o mundo todo, não é só o Brasil, só Tramandaí, é todo mundo, né? E daqui a pouco acontece uma coisa dessas, a gente fica realmente de perguntar o seguinte: existe a possibilidade, Edianaro, de nós parece que termos mais 5 leitos de UTI em Tramandaí, é isso? Pois é. Assim, houve já o anúncio do deputado e da Secretaria Estadual da Saúde, e o próprio prefeito Pierre, como presidente da Mili Norte, também já fez o anúncio disso. Foram várias frentes, vamos dizer assim, que se estabeleceram no sentido de fazer com que o Hospital de Tramandaí tivesse uma estrutura um pouco maior, mais encorpada, mais robusta para enfrentar a Covid, que infelizmente no último mês nós tivemos de contaminados no litoral norte. Saímos de 200 e poucos contaminados para 800 contaminados, né? Em um mês. Então começou a acontecer aquilo que nós conversamos mês passado, naquela nossa outra conversa. Que eu disse, não sou profeta, né? Porque se fosse, ganharia na Mega Sena, não teria me incomodado. Eu ia querer saber os numerozinhos eu também. Mas a gente já previa de que este fenômeno ia acontecer, né? Aconteceu em todo o Brasil e não ia deixar de acontecer aqui. Eu refuto também que parte importante do problema da certa disparada, em primeiro lugar, que o sul do país foi a última fronteira, acho que eu já falei isso aqui na outra vez, foi a última fronteira de expansão da contaminação do vírus, né? Nós conseguimos segurar por um tempo, mas, evidentemente, que o que aconteceu em Manaus, que aconteceu em Minas Gerais, que aconteceu no Aliás, Manaus, que o prefeito Arthur Virgílio, ex-senador da República, atual prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, está internado. Está, inclusive, COVID. Ontem foi confirmado que com Covid-19, né? Então, assim, tudo isso que tinha acontecido em outras partes do Brasil iria necessariamente acontecer no sul do país. O estado do Rio Grande do Sul foi pioneiro na questão de buscar uma fórmula científica, ou mais ou menos científica, que se demonstrou que não é científica, mas enfim, foi o pioneiro em tentar buscar alternativas para a flexibilização do distanciamento social a partir de critérios. Foram estabelecidos critérios, pode haver discussão sobre os critérios, porque isso não existe uma fórmula pronta, não existe uma receita de bolo, né? Foi criado critérios, e a partir desse critério foram criadas as tal das bandeiras, né? Bandeiras amarela, laranja, vermelha e preta, e verde, né? Verde é a primeira, onde não tem problema. Só que, o que aconteceu? Nós rapidamente migramos do amarelo para o laranja e do laranja para o vermelho, né? E agora Foi rápida essa viagem? Foi muito rápido. Por quê? Porque se fez a flexibilização.
E o que acontece com a flexibilização? E eu tenho debatido muito isso em todos os fóruns onde eu tenho oportunidade de conversar. O que acontece? O distanciamento social controlado, que é esse o termo correto do que nós estamos fazendo, o chamado distanciamento social controlado, ele tem um pressuposto que é o da consciência, da adesão. Ele não é obrigatório, ele é de adesão. Então, se o Genário entender que tem que ficar em casa porque ele tem a consciência de que tem que ficar em casa, ele fica. E se ele não tiver a consciência, ele não fica em casa. Então, quantas pessoas têm consciência de ficar em casa e quantas não têm consciência de ficar em casa? E pior ainda, diretor Genaro, pior ainda é o indivíduo que não fica em casa, ainda argumenta com os outros e diz que o Covid é um plano comunista para tomar conta do... Eu não quis nem entrar na questão do negacionismo, porque isso me parece uma estupidez tão grande, mas tão grande, que eu tenho procurado... Tu sabes que eu tenho um programa na Itaramá, das 10 ao meio-dia, todos os sábados. A gente tem debatido muito esse assunto, né? E eu disse que, na verdade, esse assunto passou por 3 fases, né? Passou pelo negacionismo, inicialmente, depois pela omissão, e agora nós estamos já na fase da sabotagem. Porque quando tu não publica o número total de pacientes infectados ou mortos, isso é sabotagem. Isso é sabotar as informações, né? Quando nós deveríamos era maximizar as informações, teríamos que mostrar para as pessoas que está morrendo gente do nosso lado. E a gravidade, a morte. Né? Então, mas isso, para mim, é uma fase superada. Quer dizer, que a existência da pandemia é uma coisa terrível, que vai mexer com tudo, que vai mexer com o aspecto econômico, que vai mexer com o aspecto social, que vai mexer... Está mudando as nossas vidas. Vai mudar completamente a forma de viver, que vai mexer com as nossas relações. Eu não tenho a menor dúvida, né? Olha aqui, nós podíamos estar juntos agora, frente a frente, fazendo essa entrevista, os dois, tomando um café, respirando o mesmo ar, olhando no olho. Estamos aqui com essas máquinas geladas, ainda bem que as temos. Eu tenho a impressão, e já fazendo um exercício de futurologia, de que este processo, ele pós-pandemia vai continuar, porque facilita muito. Eu tenho participado de muitas lives, de reuniões virtuais, as dificuldades que se tem em deslocamento. Por exemplo, essa semana eu fiz 3 reuniões com gente de Porto Alegre, que se eu tivesse... Sentado em casa. Sentado em casa, que se eu tivesse que ter ido a Porto Alegre, teria que ter gasto combustível, enfrentado um engarrafamento de trânsito, tempo, depois para voltar, dinheiro. Então, acho eu que num determinado grau, na minha opinião, este processo vai, na minha opinião, vai continuar. Ajuda. Eu acho que vai ajudar. Fiz, por exemplo, reunião... Mas, por outro lado... Esta semana fiz reunião, por exemplo, com gente de São Paulo, do Hospital Sírio-Libanês, que nós temos um projeto, né, juntos, então, foi um projeto de parceria, e fizemos também virtual, gente que estava em Porto Alegre, gente que estava em Sapucaí do Sul, gente que estava em Tramandaí e em São Paulo. Imagina. Para te ter... E uma reunião aberta, como se estivéssemos todos presentes, né? Então, todos acho eu que esta é uma ferramenta que vai se incorporar no nosso dia a dia, que a gente não usava muito, mas que vai se incorporar no nosso dia a dia. Mas vai ficar usual. Mas por que eu estava te falando da questão do distanciamento social controlado? O que aconteceu, meu caro amigo? As pessoas que não têm consciência, fora as negacionistas, que esses aí são... Mas as pessoas que não têm consciência, têm números sobre isso. Em São Paulo, eles calculam que o ideal seria que 60% das pessoas ficassem em casa. Tá? Hoje, eu estava olhando a CNN, fizeram a medição, 42%. É uma catástrofe. É uma catástrofe, entendeu? Então, se a gente, tudo que for abaixo de 50%, nós estamos facilitando o processo de contaminação. Então,
sem dúvida alguma, nós vamos ter um processo acelerado de contaminação. E o que acontece com o processo acelerado de contaminação? Precisa ter um sistema de saúde de respaldo. Se continuar este processo de contaminação da forma que está, e aí eu vou fazer mais uma previsão, eu vou colocar 5 leitos de UTI no Hospital de Tramandaí e em uma semana vão ficar lotados. Ou seja, esse reforço que está para vir aí, de mais 5, vai se diluir. Ele vai ser suficiente para atender agora, mas se continuar o processo de contaminação da forma como está, se a gente não voltar a trabalhar no sentido de um distanciamento social mais efetivo, que as pessoas realmente fiquem em casa, as pessoas naturalizaram o problema. Se tu olhar final de semana, esse final de semana não, porque fecharam os comércios, né? Mas se tu olhar o final de semana anterior e os outros anteriores, parecia dia de praia. É verdade. Parecia que nós estávamos em fevereiro, em janeiro, em fevereiro, estava cheio de gente. Vou mais longe, que todos enlouqueceram e é o último dia do planeta Terra. Então, assim, o grande problema é o seguinte, eu tenho dito isso, enquanto os números não se transformarem em nomes, e forem nomes próprios, e forem nomes próximos, a gente não vai entender o que é a pandemia. Eu sei o que é a pandemia porque trabalho no hospital e eu vejo as pessoas que entram caminhando e depois não conseguem sair. E dá muita tristeza isso. E de todas as idades, não pensem que não, é só pessoas com mais idade, com comorbidade. Os jovens também estão perecendo. Jovens também estão morrendo. Vou te dar um dado para ti e para teus ouvintes. 77% das pessoas contaminadas no litoral norte têm entre 29 e 59 anos. São jovens. Entre 29 e 59. Se tu quer ser mais exato, quer dizer mais preciso, entre 30 e 44% das pessoas que estão internadas têm entre 30 e 44 anos. Então, 30 e 44. E 44. Toda a turma do mercado de trabalho, é quem está trabalhando. É quem está saindo para a rua. Está se contaminando. E o que acontece? Esse vírus, diferente de outros vírus, 85% das pessoas que pegam esse vírus provavelmente não vão ter um pequeno resfriado e tal. Mas 15% das pessoas que pegam essa gripe, e por uma razão que não se sabe cientificamente ainda por quê, há fatores, sim, de comorbidades, de diabetes, de cardiopatias, enfim, que são agravantes. Mas como essa doença é uma doença que ela é uma doença inflamatória por natureza, diferente de outras gripes, essa é inflamatória. Há um processo de infecção inicial, onde há uma disseminação do vírus. O vírus se aloja numa célula, ela captura a célula e a célula começa a reproduzir o vírus dentro do corpo e aí toma conta de todo o corpo, tá? Dissemina o vírus por todo o corpo. A fase da infecção, depois tem uma fase importante que é a fase da inflamação, onde os tecidos do organismo são inflamados, e é aí que entra o uso do corticoide, que aliás está se dizendo que é uma das formas de vencer o vírus. Se conseguir nessa fase diminuir a inflamação, tu não passa para a terceira fase, que é a fase da coagulação, que aí é que estão morrendo os pacientes. E aí é onde entuba. Aí por quê? Porque tem embolia pulmonar, e aí vai para o tubo, né? Então, o cuidado que nós precisamos ter é uma doença, a Covid, é uma doença que é quase que uma roleta russa, entendeu? Pode estar a bala naquele furo do tambor ou não? Pode estar a bala no furo do... Tu pode dar 5 disparos que não vai acontecer nada. Mas no sexto pode dar. Então, é uma roleta russa. Há que se cuidar, há que se ter cuidado, há que ter protocolos respiratórios, há que ter protocolo de limpeza,
né, das mãos, uso da máscara. O uso da máscara é fundamental. Estão falando aí umas bobagens, eu vi nas redes sociais. Não, que a máscara é prejudicial à saúde. Gente, pelo amor de Deus, nós precisamos de mais informações e menos fake news, sabe? Há quantos anos os japoneses usam a máscara, né? Gente, a máscara é a única que, por enquanto, as duas coisas, distanciamento social e a máscara, são as únicas formas que a gente tem de se proteger deste bichinho. Que este bichinho, tudo que ele quer, é o que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo? É contato. O bichinho precisa de vetor e de hospedeiro. Nós estamos dando para ele as duas coisas, o vetor e o hospedeiro. As duas coisas, o vetor e o Então, hospedeiro. enquanto a gente ficar dando vetor e hospedeiro para o bichinho vai se reproduzir e vai contaminar todo mundo. Aí tem alguns que falam, não, nós temos que fazer a contaminação de manada ou de rebanho, que é uma palavra absurda, mas enfim, é o que estão falando, então eu só vou reproduzir. A Inglaterra desistiu. Eu não né, gosto. Janão? O que acontece? Eu vou te dar os números. Rapidamente eu vou te dar os números da contaminação de manada. Se calcula que no litoral está sendo feito alguns estudos, mas no máximo 5% da população do litoral já ficou contaminada pelo vírus. 5%, tá? Para que funcione a cobertura imunológica, que é essa tal de cobertura de manada, que é um absurdo chamar as pessoas de gado, mas enfim. De manada, Mas tem, tem gente que gosta de ser chamado de gado. Né? Eu também não. Mas enfim. Então, a cobertura imunológica ou muro imunológico, ele se alcança a partir dos 60% de pessoas com imunidade. Mas aí o índice de morte é altíssimo. Então, veja bem, como é que a gente consegue 60%? Com vacina. A vacina, no H1N1, o objetivo dela é atingir 60% da população. Por quê? Porque quando tu tem 60% da população imunizada, o vírus praticamente desaparece. Ou ele não é tão... a contaminação não se dá de tal sorte que se transforme numa pandemia, como aconteceu com este vírus, que nós não temos imunidade para ele, né? Então, no H1N1, claro que tem casos de H1N1 e claro que tem gente que morre ainda de H1N1, mas se tu estás em 3 pessoas e 2 têm imunidade e a terceira está contaminada, a terceira não vai passar o vírus para as outras 2. Concorda comigo? Sim. Então, em algum momento o vírus vai desaparecer, porque ele não vai ter vetor e hospedeiro. Bom, para atingir 60% das pessoas sem vacina, que é o caso, eu teria que contaminar 60% das pessoas. Ok? Não é? Teria que contaminar 60% das pessoas. Não tem outro jeito. 60% das pessoas. Vamos fazer um cálculo rápido para o teu ouvinte, teu telespectador e nós entendermos. Se eu tenho 70 mil pessoas entre Tramandaí e Imbé, 60% são 42 mil pessoas. Então, eu teria que contaminar 42 mil pessoas. Ok? Exatamente. Das 42 mil pessoas, 15% vão precisar de hospitalização. Se tu fizer 15% de 42 mil, dá 7 mil, aproximadamente 7 mil pessoas. Aonde que eu vou ter leito clínico? Não estou falando nem de UTI. Nem de UTI. Estou falando clínico. Aonde que eu vou ter 7 mil leitos clínicos para hospitalizar estas pessoas? Não sei se tem isso no Rio Grande do Sul hoje. Não sei. Acho que não tem. Tu te dá conta? 7 mil? Tu te dá conta. Mas vamos mais específico. Desses 42 mil, 5% precisam de UTI. 5 vezes 42, 5% de 42 dá 250 leitos de UTI. Eu tenho 6. Eu vou para 10. Vou para 11. Eu preciso... Será que tem 250 no Rio Grande instalado? Tem, eu acho que tem.
Mas tu te deu conta da estupidez? Não, é uma loucura. É inoperante. Tchê, É inexequível. vamos falar sério. Vamos ter... Eu chamo de honestidade intelectual. Mas é raro. Tá ficando escasso. Basta ter meia dúzia de neurônio, entendeu? Então, claro, eu sei, e aí nas minhas redes sociais, e às vezes nas minhas lives, entram os mais exaltados e me dizem assim, sim, mas tu tá falando nisso porque tu não é comerciante, porque tu não tem comércio, porque tu não tá quebrando, porque tu não tá desempregado. Mas eu sou o diretor do hospital, eu que me dou mal. Eu emprego 600 e tantas pessoas, mas tá bem. Quem não conhece, tem gente que não conhece. Mas o ferrado sou eu sou o diretor do hospital. Que não conhece. Mas, gente, eu sei que a situação econômica é terrível, mas é terrível aqui, é terrível em todo mundo e com a torcida do Flamengo e de Corinthians junto. Nós não estamos falando de uma situação absolutamente isolada, não. O problema é só Tramandaí, o problema é só Imbé. Não, nós estamos falando de uma situação do mundo inteiro. Então, o que nós temos que pegar? As melhores práticas internacionais. Quais são as melhores práticas internacionais? O que o mundo está fazendo para o enfrentamento da pandemia versus o enfrentamento da situação econômica? Que é uma falsa dicotomia, é um falso dilema. Porque entre a vida e a economia, eu vou escolher a vida. Então, para mim, é um falso dilema. Eu dizer assim, não, todo mundo saia para a rua para se contaminar e quem sobrar, sobrou. E quem sobrar, depois herdou o mundo. Quem sobrar, sobrou. Aí eu fiz uma pergunta para um cidadão que me podia ficar com o Havaí para nós, né? Eu queria ficar com o Caribe. Com os bancos. Eu queria ficar com o Caribe. Boa ideia. Aí eu perguntei para uma pessoa que me fez uma propositura dessas assim, não, tudo bem, eu concordo contigo. Então me diz o seguinte, quantas pessoas tu admite que tem que morrer para que a tua tese funcione? Me dá o número. 5, 10, 20, e agora? 1.000, 2.000. Tu admite que no Brasil precisem morrer 200.000 pessoas para que a coisa funcione, é isso? Para comprovar uma tese, não para ter ficado... 500.000 pessoas? Tu concorda, então, que morram 500.000 irmãos e irmãs brasileiras de jeito nenhum para salvar a economia? Não. Em nenhuma parte... Vá para o inferno, economia, que a gente faz de novo. Em nenhuma parte do mundo você fez isso. Em nenhuma parte. Eu vou dar um exemplo para teus ouvintes, para nós. Na Europa, a Europa está investindo 5 trilhões de euros para dar para as pessoas e para as empresas manterem os empregos e para as pessoas que estão desempregadas ou subempregadas ou são informais que possam sobreviver durante o período da pandemia. 5 trilhões de euros. 5 trilhões de euros são em torno de 30 trilhões de reais, aproximadamente, tá? Não, inimaginável. A Casa da Moeda levaria uns 5 anos fazendo dinheiro. Mas veja as melhores práticas internacionais. Os caras não estão mandando todo mundo sair para a rua para trabalhar. Eles estão dando dinheiro para as pessoas permanecerem em casa para poder manter a economia, mas manter a vida. Exatamente, mantém a força de trabalho e a capacidade de consumo. Vamos para o maior país liberal do mundo. Qual é? Os americanos. Estados Unidos, ok? Os Estados Unidos mandou um chequezinho de $1.200 para cada americano pelo correio para poder se manter em casa, tá? Os Estados Unidos, diferente de nós, os estados nos Estados Unidos, eles têm autonomia federativa que nós não temos. Que na verdade nós temos uma... fazem decretos, têm leis diferentes. Nós temos uma república federativa que na verdade não é federativa, é unitária, porque está tudo centralizado. Aliás, eu gostaria de te dizer o seguinte, eu ouvi dele, numa entrevista que fiz com ele, o deputado Alceu Moreira afirmou numa reunião da FAMURS ano passado, na Expo Inter, o seguinte, não existe pacto federativo no Brasil, em área nenhuma.
Concordo em gênero, grau e número. Eu vi essa reportagem dele, do Alceu, e eu concordo em gênero, grau e número. Nós não vivemos numa república federativa. Porque se tivesse uma república federativa, os estados seriam independentes e teriam recursos para poder fazer os seus próprios investimentos. E autonomia, não é? Autonomia jurídica, econômica. Autonomia econômica, autonomia em todos os sentidos, legal, em todos os sentidos. Que não há. Se tu me diz que vivemos numa república federativa onde 70% dos impostos ficam na mão do governo federal, não pode ser, deve ter alguma coisa errada, né? E lá vira Nos fumaça. Estados Unidos, como é que funciona? Para que teus ouvintes saibam. Nos Estados Unidos, quem arrecada o imposto é o município. E o município passa uma parte para o Estado e passa uma parte para o governo federal. Aqui é o contrário. Aqui é o governo federal que arrecada e passa uma parte para o Estado, uma parte para o município. E outra parte ele faz jogo através das emendas parlamentares. Que na verdade, mudou muito pouco desde do regime imperial até agora, né? E tu sabe que a emenda parlamentar, com todo o respeito, com todo, né, que me merecem todos os deputados, a emenda parlamentar é uma forma de comprar base eleitoral. Eu tenho um amigo deputado federal que é contra, viu? Pois, na verdade, diz a mesma coisa. Que teria que acontecer? Todo esse recurso de emenda parlamentar, por isso tem que haver um novo pacto federativo. Muito antes da reforma tributária, que é necessária, tem que haver um novo pacto federativo, onde o recurso fique onde a pessoa vive. A pessoa não vive no Estado, a pessoa vive no município. E os municípios cada vez mais têm responsabilidades na área da saúde, na área da educação, na área da segurança pública, na área da infraestrutura. Cada vez tem mais responsabilidade e menos recursos. O prefeito, hoje em dia, se tu me convidar para ser candidato a prefeito, mas nunca que eu vou ser candidato a prefeito. O prefeito, é uma loucura. O prefeito hoje em dia é um síndico. Porque ele faz o quê? O que ele vai fazer sem recurso? Ele tem que se comportar como um síndico, viver publicamente como um imperador, é cobrado como uma bondosa e xingado como a pior das amantes. E quando não dá certo, existe um divórcio litigioso Fizeste a leitura perfeita. É muito ruim. Não pode, isto não pode continuar assim. Não pode por quê? Porque nós temos hoje uma república federativa avessa. Mas, voltando à questão, nós temos um país que é ultraliberal, que é os Estados Unidos, deu dinheiro, e os Estados Unidos já fez isso em 1929, quando houve o crash da Bolsa de Chicago e depois todas as bolsas. Quebraram as quebrou bolsas o mundo deles inteiro. todas, né? Quebrou o mundo inteiro, porque isso se espalhou, a bolha se espalhou por todo o mundo e quebrou a economia do mundo inteiro. O que os Estados Unidos, o que o Roosevelt fez? O que o Roosevelt fez? Fez um programa chamado New Deals. E o que era o New Deals? Simplesmente é um dos programas mais comunistas que eu conheço. Implementado por um norte-americano presidente. É o programa mais socialista que eu conheci no mundo. O New Deal. O New Deal. O que era? Era o seguinte, era obra pública para contratar gente, para dar emprego, era dinheiro para os pobres, era aumento do salário mínimo, era a reforma... Construíram aquelas freeway americanas todas? A reforma e a ferrovias e tal. A reforma trabalhista, dando direitos trabalhistas para os trabalhadores. Então, os Estados Unidos mostrou que no momento de grande desmonte econômico, o Estado tem que ser um Estado forte, porque é ele que tem que bancar a conta. O seu Guedes e o seu Bolsonaro vão ter que pagar essa conta. Não adianta querer fugir. E eu não estou criticando. Cada um tem o seu pensamento. O Guedes está agarrado lá na chave do não cofre, adianta. Né? Como se fosse uma mulher lindíssima, só dele. Vai chegar uma hora... Não adianta, ela não irmão, é só dele. Vai chegar uma hora que ele vai ter que abrir os cofres, porque não tem... A chave daquele cofre é uma mulher da noite. Não tem. E não tem saída. Não tem. Se tu me disser, não, mas tem outra saída. Outra coisa. O
que para mim, eu sou nacionalista. Mas já não é tarde. Não é tarde, ainda tem tempo. Eu sou... Porque as empresas médias e pequenas estão sofrendo Muito. barbaridades. Né? Mas por quê? Mas pensa comigo, meu amigo. Mas por que não dão dinheiro? Por que deram 1,3 trilhões de reais para os bancos não quebrarem? Só que não dão dinheiro para as empresas. Ó, Cupincha. Aqui, ó. Mas aí existe uma grande distorção, né? Que diz o seguinte: os Estados Unidos têm mais de 3 mil instituições bancárias. Cada condado daqueles tem um banco. Nós temos 5 grandes grupos. Aqui no Brasil... 5 grandes grupos. Que, aliás, não pagam imposto de renda. Que tem mais isso. Não pagam imposto? Não pagam. Sobre lucros e dividendos não pagam imposto. Então agora temos 2 opções, Janaro. Ou abrimos uma igreja ou um banco. Tu sabe que eu tenho muito papo para pastor. Eu acho que não seria ruim, não. Não seria Nós temos ruim. Que começar a ungir a turma. Vão começar a não... O Maradona conseguiu fazer uma igreja dele, por que eu não conseguiria? Já pensou? Entendeu? Se o Maradona conseguiu, por que eu não conseguiria, né? Já pensou? Imagina. O Magno Malta ia pregar lá. Eu prefiro nem comentar. Nem comentar. Mas é de domínio público. É de domínio público. Não é nosso. É verdade. Mas escuta, me diga, então é verdade, neste momento de crise delicado, a gente nos encontramos e sempre falamos de tantas coisas e tantas coisas que se pode fazer. Isso é bom que as pessoas saibam, não é? O que é possível fazer e o que vão ter que acabar fazendo, porque eles vão fazer. Então teremos mais 5 leitos de UTI e tem uma previsão? Eu no fim não falei, né? Foi a nascente, A né? gente foi para lá e para cá fomos. e não falou dos 5 leitos. Não, na verdade é o seguinte, os 5 leitos estão garantidos para o Hospital de Tramandaí, só que entre a criação e a criatura leva um tempo, né? Porque tem que comprar, não estão disponíveis no mercado respiradores, monitores cardíacos, camas de UTI, bombas infusoras e tal. Então, tem toda uma série de coisas que tem que providenciar, que são compras. Algumas coisas o Estado vai fornecer, outras coisas nós vamos ter que comprar. E afora isso, um detalhe importante que é a contratação de pessoas. O profissional que opera essas máquinas. Exatamente, e hoje está muito difícil. Só para teres uma ideia, vou te dar um número. Eu faço o processo seletivo, tá? Simplificado e concursos. Nesse último processo seletivo, eu chamei 185 técnicos de enfermagem e entraram 47. Por que não há? Porque as pessoas não estão lá inscritas e não querem trabalhar. Ou porque já estão trabalhando em outro lugar, ou porque por causa da pandemia não querem se arriscar. Bate o medo e aí deixa então, para depois. Assim, mas o interessante é que, passada a pandemia, essas estruturas ficam operantes e tornam o hospital regional nós vamos trabalhar, um hospital referência. Nós vamos trabalhar com muito afinco para que a gente possa consolidar esses mais 5 leitos, né, que são importantes para a região, são importantes para o hospital, não tenho a menor dúvida, mas assim, não é arte de mágica. Não, vocês têm mais 5 leitos de UTI, ponto, amanhã começa a funcionar. Não, isso vai levar ainda alguns dias até a gente conseguir conciliar todas essas coisas, que é os equipamentos, que não tão fácil de comprar. Olha o que aconteceu com o prefeito de Manaus lá. Não sei se foi prefeito ou governador, acho que foi prefeito, né? Está respondendo por improvidade administrativa, né? Não. É o acho que o governador do Amazonas. É do Amazonas e o do Acre estão com sérios problemas. Por quê? Porque eles importaram, porque aqui não tem respirador, não tem nacional para vender. Então eles importaram, não entregaram, e aí entregaram muito acima do preço. Com valor acima do preço, sem licitação, e aí deu a bagunça. Então
como nós somos uma empresa pública, o hospital é público, então tem toda... E é tocado por uma fundação. É uma fundação pública, então tem toda essa questão legal que eu não quero a Polícia Federal me visitando, né? Às 6h30 da manhã. Não, imagina. Então, tá muito... Não. Já chega a tormenta. 6h30 da manhã é muito cedo e é frio. Então, não quero. Diretor Genaro, eu quero agradecer imensamente esta passada por aqui para a gente ter essa conversa agradável. Isso num dia difícil como hoje, que começou difícil. Quase catastrófico e que acabou vitorioso. É bom ter o diretor do hospital e o secretário da saúde, como tivemos aqui no Tendência hoje, para desfazer tudo que anda aí nas fake news. O hospital está operando, está com alguns leitos a menos, que nas próximas horas já volta a operar também, e está tudo certo. E com a alegria de viver. Amém. Sempre com a alegria de viver. Sempre com um astral bom, porque se não tiver astral bom também não tem sentido, né? Também não tem sentido. Um bom sono, uma boa noite, sono justos. Muito obrigado. E daqueles que acordam cedo. E tá aprovado, hein? Deus ajuda quem cedo madruga. É verdade. Um abraço a todos, um abraço a ti, muito obrigado pela oportunidade. Um prazer ter estado contigo nesta conversa, quase que um bate-papo agradável. É, né? Verdade, é assim mesmo. Fiquem com Deus. Até a próxima, brevemente. Foi aí o Genaro Figoli, ele que é o diretor do hospital aqui de Tramandaí e que nós trouxemos hoje para bater um papo conosco aqui no Tendência e com você que está em casa, para se dar ciência às pessoas de fato o que ocorreu. Olhando a Tramandaí, a gente vê que realmente houve muitos estragos, mas esses estragos já começaram a ser reparados, não é? Não tiraram o hospital de operação, apenas uns 4, 5 leitos, que é do pessoal que estava ali na recuperação, na pré e na pós da cirurgia, foram removidos para outra ala do hospital, que já está operando normalmente. Claro que os reparos agora vão ser feitos rapidamente, né? Já no dia de amanhã. Começaram hoje, a comunidade prontamente respondeu ao chamado, né, do prefeito, do Genaro, do prefeito de Tramandaí, de Imbé, para que houvesse esta mobilização da sociedade e esse equipamento tão importante não tivesse o seu funcionamento abalado. O resto é fake news. O resto é falácia. Seguimos nós e os homens de bem, e nós de perto observamos para levar para você as boas informações sempre, por pior que seja. Até a próxima. Até sexta-feira.